Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo nesta manhã para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical online. E antes de iniciar a nossa aula, nós vamos fazer uma oração, amém? Querido Deus e Pai, nós nos colocamos, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, Senhor, com o coração grato, agradecido, Senhor, por mais uma oportunidade que estamos, Pai, de aprender a Tua Palavra. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, que o Senhor possa alcançar cada um, ó Pai, aonde chegar esta aula, que os seus ensinamentos desta manhã, Pai, traga transformação e mudança, Senhor, para as nossas vidas, porque a Tua Palavra tem esse poder de transformar, ó Pai, de transformar a cada um de nós, ó Pai. Toma as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus por mais uma aula da nossa escola bíblica. E hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 5. Você que é a primeira vez que pode estar assistindo, nós estamos com uma revista nesse trimestre que tem por título A Igreja Eleita, baseado, irmãos, no livro de Efésios. Então, os irmãos que não tiverem a nossa revistinha, pode abrir o livro de Efésios, que os irmãos vão conseguir acompanhar ali. A leitura, a base está toda sobre o livro de Efésios. E hoje a lição de número 5, o tema é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. E o nosso textuário diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. E a verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Amém. E a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Irmãos, nessa lição nós vamos estar falando, da antiga vida que nós tínhamos sem Cristo e a nova vida que Cristo nos proporciona, que o Espírito Santo, nos ajuda a construir esta vida de transformação dia a dia, através da palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu vou ler a introdução da nossa revista, a maioria eu sei que não tem, então o que eu puder ler aqui da revista eu vou estar lendo, e diz assim, a nossa introdução: A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida com Cristo. E o tópico 1, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Nossa condição anterior.
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Irmãos, Paulo está aqui alertando no início deste capítulo a nossa condição anterior. Qual era a nossa condição anterior antes de conhecermos a Cristo, termos um encontro com Cristo? Era uma morte, estávamos mortificados. E a regeneração, né? Quando você aceita a Jesus, quando você levanta a sua mão, quando você o confessa com a sua boca que Ele é o Salvador da sua vida, que você se arrepende, que você acredita que você é pecador, que você precisa de uma transformação, o Espírito Santo entra em você e vivifica o teu espírito. O que é isso? Ele te encaminha para uma vida além da vida terrena. Você conquista uma vida eterna com Deus, né? E nós vemos aqui, Paulo enfatiza que o pecado, qual o significado dele? Aquele que erra o alvo. É uma atitude que você e eu podemos cometer, porque é inerente do ser humano. Todos nós temos essa propensão. É uma guerra, né, irmãos? É uma guerra que acontece dentro da gente, dessa luta que há entre o espírito e a nossa carne, porque a nossa carne quer as coisas do mundo, as coisas contrárias à palavra de Deus, e o Espírito Santo vem nos ajudando a vencer essa guerra. Então nós temos que todos os dias estar optando por obedecer a palavra de Deus e dar vazão para o Espírito Santo de Deus. Quando você abre a sua vida para os desejos da sua carne, que os desejos da carne que eu digo, irmãos, é tudo que está em Gálatas capítulo 5, você vai ver ali tudo que a nossa carne, as obras que a nossa carne produz. Ali, em nenhum momento, Paulo cita o diabo. Está tudo na nossa carne, são desejos da nossa carne. Mas nós recebemos essa vivificação, essa ajuda, irmãos, é uma ajuda extraordinária do Espírito Santo de Deus a gente vencer a nossa carne, né? E aí Paulo vem dizer que quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Quando você erra o alvo, você não desiste de continuar. Você vai de novo continuar caminhando. Por quê? Porque é a graça de Deus. Deus te dá essa oportunidade através do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, de você receber o perdão. Porque quando nós nos arrependemos, irmãos, o Senhor nos concede o perdão. E isso nos faz retomar nossa caminhada em direção ao alvo, que é o céu. O pecado nos faz errar o alvo, mas o Espírito Santo nos coloca de novo nesse caminho, através do arrependimento, que a gente reconhece que nós erramos e você está de novo nesse caminho. Então não é para desistir, você errou o alvo, você pecou, mas há o sangue de Cristo, há um advogado, aleluia, que ele está advogando a minha e a sua causa. Então é se levantar e continuar na caminhada. Você errou o alvo, se levanta e continua na caminhada. O conceito de morte moral e espiritual provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Eu achei esse comentário bem forte, irmãos, porque a gente tem que entender que não tem como a gente levar diante de Deus uma vida de que eu faço tudo o que a minha carne deseja e também achar que eu vou ter Deus de uma forma plena sobre a minha vida. Não existe essa combinação, porque a Bíblia mesmo nos diz que quando nós somos amigos do mundo, tudo aquilo que o mundo oferece, que a minha carne deseja, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então é uma opção de todos os dias você escolher Deus, você escolher a palavra de Deus, ainda que a sua carne deseja. Irmãos, eu vou falar uma coisa que pode até chocar os irmãos, mas a verdade, tudo que a sua carne oferece, os desejos da nossa carne, a princípio não são coisas ruins, são coisas atrativas, são coisas que vai te chamar a atenção, que vai te dar um prazer momentâneo. Mas a presença de Deus é uma alegria constante na nossa vida. E o diabo, ele ajuda a fazer, a cometer o pecado, mas ele não ajuda a esconder. Então, quando você
por alguma situação, acaba cedendo a essa tentação, a esse desejo da sua carne, você automaticamente tomou uma decisão e essa decisão gera uma consequência. E o diabo, ele te ilude quanto ao prazer que o pecado proporciona. Porque se falar que o pecado não proporciona prazer, sendo que na Bíblia já diz que é a obra da carne, é algo que vai te causar uma satisfação momentânea. Mas nós temos que pensar, quando essa tentação sobrevém à nossa carne, algo eterno. Nós temos que medir a nossa essa passagem nossa aqui na Terra como algo momentâneo. Nós vivemos quantos, irmãos? 80 anos, 90 anos. Quem chega a 100 anos já viveu bastante, né? Teve uma vida e uma longevidade. Porém, 100 anos comparado a uma eternidade, que é algo que você não mede, é pouco tempo, meu irmão. Então, nessa manhã, resista às investidas do adversário, porque ele sabe o prato que te oferece, ele sabe aquilo que você deseja, que a sua carne deseja. Mas Deus, através de Cristo, que nós já o recebemos em nossa vida, ele nos dá essa força para você resistir ao diabo. E a Bíblia diz, é para resistir ao diabo e ele fugirá de você. Resista, resista porque há algo muito maior, algo muito melhor que você tem em você. E o Espírito Santo de Deus, ele é sensível, irmãos. Quando a gente fala em pecado, a gente pensa só em pecados que traz grandes consequências. Um adultério, uma fornicação, alguém matar alguém roubar. São pecados como o mesmo pecado de você mentir, de você desejar mal para alguém, de você falar, de você caluniar alguém. É tudo pecado, irmãos. As consequências são diferentes, mas são pecados. Então a gente precisa vigiar esses pecados que a gente acha simples, que não está tão à vista das pessoas, mas que nessa manhã a gente venha dar esse lugar para o Senhor, como Davi falou, Senhor, arranca de mim até aqueles pecados que me são ocultos. Salmo 19, irmãos, é muito lindo esse salmo. Arranca, porque a gente tem que reconhecer que nós somos pecadores. É o primeiro passo para você receber essa plenitude do Espírito Santo de Deus, porque ele não diz que você vai ser perfeito, que você nunca vai desejar pecar, que você nunca vai passar pela sua cabeça algo indecoroso. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele vem nos limpando, ele vem te alertando, não. Tira esse pensamento, não fica pensando assim. Porque quando a gente fica pensando, irmãos, desce para o coração e executamos. E então a gente tem que, todos os dias, lutar, né? E pedir para o Espírito Santo, ajuda-me nessa guerra. Porque é uma guerra, né? E louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, irmãos, ele nos dá armas espirituais. Ele dá esse poder para você decidir. Embora quem você está alimentando mais, ou a carne ou o espírito, é o que vai sobressair na sua vida. Então, quando você alimenta mais o seu espírito, o espírito e as coisas do espírito vão te atrair mais do que as coisas da carne. Então, a gente tem que alimentar as coisas de Deus. Estar em contato com as coisas de Deus, com a oração, com o jejum, com a palavra, com o louvor, louvando a Deus. Quando vem pensamentos na sua cabeça que não agrada a Deus, louve a Deus, mude, faça alguma outra coisa. Não permita você ficar flertando com o pecado. Porque nós vemos Eva no jardim, meus irmãos, e Eva, ela ficou admirando aquela árvore que Deus falou que não poderia comer. Se você não pode comer daquela árvore, então não fique em volta dela, não fique observando ela, porque o adversário, ele está te observando. Então, coisas que a gente sabe que a gente é propenso, você tem que fugir disso. Não pode ficar em contato. Eva ficou admirando aquela árvore até o dia que o diabo fez a proposta. E vai chegar o dia da proposta, porque o diabo faz a proposta. Então, a gente tem que realmente saber aquilo que em nós, irmãos, nós precisamos nos conhecer, aquilo que em nós quer nos fazer levar à queda e a gente se distanciar, a gente deixar para trás, para a gente continuar numa caminhada de vida com o Senhor, porque o Senhor não habita num templo dividido.
Ele quer a totalidade da nossa vida. E é isso que o comentarista está falando. Não tem como ter uma vida de pecado e ouvir a voz de Deus e andar com Deus. Não tem. E estamos aqui falando, irmãos, de prática de pecado. Não estamos falando de erros que acontecem aleatórios na nossa vida. Nós não estamos mais sobre a lei do pecado. Nós somos libertos por Cristo. Libertos. Estamos na nossa carne ainda, mas Cristo foi nos oferecido. Não temos essa desculpa de andar no vício do pecado. Nós podemos cair, a Bíblia diz que todos estamos sujeitos a cair. E o cair é do homem. E o levantar é de Deus. Deus já ofereceu Cristo, sabendo que nós poderíamos errar e falhar em algum momento, errar o alvo, como aqui no comentarista está dizendo. E Ele já preparou o sacrifício de Cristo para que você tivesse a oportunidade de retomar. Mas nós não podemos estar sobre a lei do pecado, vivendo em pecado e querendo continuar no caminho com Cristo. Amém? Até aqui no tópico 1, a nossa condição anterior. Tópico 2, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Andaste segundo o curso deste mundo. Está no capítulo 2, o versículo 2, a segunda parte do versículo, a parte B. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Olha, irmão, muito claro, né? Se vocês pegarem o versículo 2, 3, Paulo sempre está dizendo, andávamos, éramos, estávamos, porque as velhas práticas da nossa vida têm que ser deixadas para trás. Irmão, e é difícil quem tem certos tipos de vício, é mais dificultoso sim, irmãos, mas é possível haver essa mudança de Deus na nossa vida, de você querer essa transformação de Deus no seu caráter, no meu caráter, é todo dia essa busca. E Paulo está dizendo, você andava na mentira, você andava praticando pecados, você andava na imoralidade, no furto, você andava. Não é para andar mais. É para você ter uma nova vida, para você prosseguir. Dentro desse tópico diz assim, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. E o autor está dizendo aqui, indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta de Paulo, ele alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Ele está dizendo aqui, irmãos, que quando nós damos essa margem para a nossa carne, quando nós andamos segundo a carne, há demônios, há espíritos malignos, sim, que se aproximam para fazer você te influenciar a continuar na desobediência. Porque eles são seres decaídos. E eles vão querer que você permaneça também no seu erro. E Paulo está dizendo, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Andaste segundo o curso do mundo. Andastes, agora é nova vida. E eu pensando, irmão, né, nesse texto, às vezes a gente pensa assim, eu errei hoje, se eu errar eu vou pedir perdão para Deus, amém, vou continuar. E amanhã você, de novo, a mesma situação e todos os dias a mesma situação. Porque Deus vai me perdoar, a graça é a graça de Deus, amém, a graça de Deus, irmão. Mas o pecado traz consequências e marcas para as vidas, para as nossas vidas muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E tem um texto que eu li há um tempo e eu achei muito interessante para fazer uma alusão para os irmãos aqui, de um menino que ele ficava muito irado e quebrava as coisas dentro de casa, quando ele ficava irado. E o pai dele falou assim, olha, toda vez que você ficar irado, você vai na cerca e você vai colocar um prego, você vai martelar um prego lá. Então a cerca de início ficou
durante o dia cheio de prego. Martelava muitos pregos lá. E o menino foi vendo que dava muito trabalho aquilo. Toda vez que ele ficasse irado, que ele ficasse nervoso, ele tinha que ir lá martelar. E ele foi diminuindo isso. Aí o pai dele falou assim para ele, então, agora você vai lá e tira todos os pregos da cerca. Ele aprendeu com isso que o pai dele fez, tira todos os pregos da cerca. E o pai dele falou para ele, olha, você parou de se irar, você está se controlando, porém, olha as marcas na cerca. Então, o pecado vai sempre deixar algum tipo de marca. Mesmo que nós temos o sangue de Cristo que nos perdoa, irmão, que nos redime de todo pecado. Mas ele traz marcas e consequências para as vidas de formas diferentes. Então, parece saboroso, irmão. Parece que depois você vai pedir perdão, vai dar tudo certo. Mas fica marcas na nossa vida, né? Que nessa manhã a gente possa resistir a isso, irmão. Resistir à vontade de pecar. E a ira mesmo é um fruto da carne. E ela te leva a tomar decisões, atitudes, que depois você vai se arrepender. Então, o que as armas espirituais que o Espírito Santo coloca à nossa disposição? O fruto do Espírito, que é amor, é paz, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio. Tem armas espirituais para tudo aquilo que a carne quer praticar. Então, vamos nos apropriar disso, irmãos. É uma questão de você decidir, de eu decidir todos os dias a se apropriar dessa arma, né, de espiritual, que o Senhor coloca armas espirituais à nossa disposição. Você não é desarmado contra o pecado, você não anda desarmado. Paulo mesmo vai falar sobre, lá em Efésios no capítulo 6, sobre a armadura de Deus. Então a gente vê que é possível a gente resistir, a gente enfrentar, mas tem que estar preparado, a gente tem que se preparar e ter consciência, irmão, que toda ação, todo pecado tem uma consequência sobre a nossa vida. Amém? Vamos prosseguir aqui. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, no capítulo 2, versículo 3. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Irmãos, é muito importante a gente entender isso. Que nós fomos destinados, né? Predestinados para ser filhos. E temos que nos parecer com o nosso Deus, com o nosso Pai. Né? E nos esforçar para isso. E Paulo está dizendo, andávamos fazendo a vontade da carne. Agora nós não andamos fazendo a vontade da carne. A nossa natureza humana é decaída, mas nós temos um Cristo vencedor. Um Cristo que passou, irmão, por esse corpo que nós estamos aqui. Ele foi homem, como nós somos aqui, irmãos. Ele teve esse corpo perecível, e ele venceu. E nele nós venceremos também. Nós venceremos também. Porque nós precisamos dessa limpeza, dessa purificação das coisas, irmão, deste mundo. Porque o sistema do mundo, ele vem de forma sutil nos envolver. Sutil nos envolver. Isso a gente vê no dia a dia das pessoas, cada um se preocupando com a sua vida. Cada um vivendo a sua vida, querendo bem para a sua família. Então, são sistemas que a gente vai vendo que o inimigo vai colocando para as pessoas ficarem sempre em guerra. O sistema do mundo hoje é fique próximo de quem está longe, mas você está distante de quem está perto. Então, nós como os cristãos temos que estar alerta, porque é um sistema, cada época, irmãos, cada parente nosso que você conhece, que viveu, que já não está mais entre nós, teve um tempo, e o tempo da sua vida, a sua geração, foi diferente para cada um. Hoje nós estamos vivendo um outro tipo de coisa, os nossos filhos viverão de uma outra maneira, terão outro sistema, e Paulo já disse que nós temos que ir contra todo o sistema do mundo. Aquilo que o diabo quer impor sobre a nossa vida, nós temos que resistir e não prosseguir. A gente tem que ir contra e ficar dentro do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Síntese do tópico 1. A nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Estávamos, irmãos, estávamos. Mas Cristo nos deu uma nova realidade, é o que nós vamos ver aqui. Vivificados pela graça. Por ato e bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça.
alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Tópico 1. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdias que alteraram o quadro caótico da raça humana. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia com os indignos. Romanos 11, 30. Vamos ler Romanos 11, 30. E o versículo 30 a 32, que diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Todos aqueles que andavam em desobediência alcançam e estão dentro desse plano da misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia de nós, né? E fomos alcançados por esse amor, irmão. É o amor de Deus sobre nós. O amor de Deus sobre nós. Ainda nós pecadores, Ele nos amou dessa maneira e já nos preparou, já nos disponibilizou essas armas, essas bênçãos que o Senhor vai nos dando, essa graça com que Jesus Cristo abriu para nós, né? Porque antes você matou, tem que morrer. Então, Cristo nos deu essa oportunidade de se levantar. Antes você, na lei, errava o alvo, não tinha uma outra situação para a sua vida, você tinha que pagar pelo seu ato. Hoje, pela graça de Deus, ainda que o seu pecado, o meu pecado, gere consequências, você está livre da culpa pelo sangue de Cristo. Quando você se arrepende, você recebe uma nova oportunidade de acertar o alvo. Você errou, mas você recebe uma nova oportunidade de acertar o alvo. E isso não nos dá o direito de nós vivermos na prática do pecado, porque a graça, irmão, de Deus foi nos oferecida, é uma graça imerecida, essa palavra quer dizer favor imerecido, porém teve um alto preço. Cristo precisou morrer por nós, derramar o seu sangue para que você pudesse ter essa oportunidade. Então aproveite a sua oportunidade com Deus da melhor maneira. Amém? Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez, fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Porque alguém, irmãos, eu já ouvi isso e alguém pode até dizer, mas foi o diabo que tentou a Eva, e a culpa é da Eva e do Adão que pecaram e a gente tem que ficar nessa vida de pecado, para que ninguém pudesse nunca dizer isso. No plano de Deus já estava inserido, Deus já sabia que ia haver a queda do homem e já colocou o seu filho como segundo Adão, aquele que tira, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então Deus já nos ofereceu Cristo antes, fomos vivificados, nós não estamos mais mortos. Nós estamos vivificados com Cristo. E tudo que Cristo conquistou, irmãos, naquela cruz, nós conquistamos com Ele. Deus vai te ajudar, Deus vai me ajudar a vencer. Decida isso, irmãos. A vencer, você quer ser um vencedor em Cristo. Nós somos vencedores com Cristo, porque Ele venceu primeiro, irmão. Você está com Cristo, você é vencedor. E Paulo nos diz que nós somos mais do que vencedor com Cristo, né? Nós não estamos aqui olhando só no nível, irmãos, de terra, de coisas da terra. Essa terra passará. Não existe nada mais, irmão, real do que o mundo espiritual. Por isso que o crente, ele precisa estar buscando a presença de Deus, ele precisa estar orando, ele precisa estar jejuando, se consagrando ao Senhor, para que a sua vida espiritual sobressaia, irmão, a sua vida terrena, a sua vida carnal, para que o Espírito Santo possa te fazer vencer. Amém? Tudo aquilo que o inimigo vem querendo armar para as nossas vidas. Exaltados por sua graça.
O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Está aí na nossa leitura em classe, Efésios capítulo 2, versículos 3. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. O que é esses benefícios? O que eu ganho quando eu aceito a Cristo, quando eu permaneço no caminho do Senhor? Essas bênçãos espirituais, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus, irmãos, são riquezas da graça de Deus. São riquezas da graça de Deus que o Senhor nos deu, irmão. É um favor que você não merece. Você é vivificado pela graça. Você não mereceu, eu não mereci. Mas mesmo assim, por amor, Deus te entregou. Então, irmãos, Paulo está dizendo, deixa a vida de pecado. Deixa a sua vida. Você andaste, você viveu, você fez. Você andou, você fez. Mas agora você tem uma nova vida com Cristo. E os seus pecados são perdoados. E quando, irmão, Deus fala que Ele perdoa, Deus perdoa. Não é como o homem que às vezes fala, eu perdoo, mas te deixa lá de lado. Eu te perdoo, mas as coisas não ficam como eram. Não, o Senhor te perdoa. O Senhor te restabelece. Ele não lança em rosto aquilo que você cometeu. Mas nós precisamos entender que a nossa nova vida que nós entramos agora não condiz mais viver sobre a lei do pecado. Você é livre, irmão. Você é liberto de tudo, de tudo. É você tomar posse disso. É você viver isso de uma maneira plena com Deus, porque a graça de Deus nos proporciona isso, andar em liberdade. Amém? Vamos lá. O síntese desse tópico. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a misericórdia e o grande amor de Deus que nos proporcionou, irmão, essa graça maravilhosa, essa oportunidade de vivermos e desfrutarmos do melhor aqui com Jesus e eternamente lá nos céus com Ele. Amém? Vamos aqui, irmãos, para o tópico 3. A salvação não vem das obras. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Irmãos, as boas obras, como a gente escuta em muitas vertentes aí de religiões, de você praticar as obras te traz a salvação. Não, Paulo está dizendo aqui, as obras não salvam, é fé, por meio da fé em Cristo. Porém, aquele que é salvo, ele produz boas obras. Não tem como você falar assim, Deus conhece o meu coração e praticar coisas contrárias à palavra de Deus. Não. Isso não condiz com uma vida com Deus. Você vai ser, tanto aqui dentro como aqui fora, boas obras. Porque é revelado aquilo que está no nosso interior. E nós não fazemos boas obras para merecer a salvação. Porque isso tem que ficar claro para nós, irmão. E é difícil a gente entender a graça de Deus. Por quê? Porque no nosso mundo aqui, nós vivemos assim. Você trabalha e recebe o salário. Você dar algo, aí você recebe algo. E o reino de Deus é totalmente ao contrário. Não é isso que Jesus ensinou. Quando a gente vai ler Mateus capítulo 5, do 5, capítulo 6 e 7, são coisas muito fortes sobre o reino de Deus. Você quer justiça? É no reino de Deus. Nós só teremos uma justiça, um mundo, irmãos, do jeito que Deus planejou para nós, em Cristo e obedecendo a palavra de Cristo, porém, só no reinado de Cristo. Tem coisas que aqui, nós como servos de Deus,
já implantamos o reino de Cristo com essas obras, com essas boas obras. Por quê? Porque nós somos salvos e produzimos essas boas obras. Eu não faço boas obras para aparecer perante as pessoas que eu sou melhor que alguém. E nem para conquistar a salvação, porque ela foi conquistada foi Cristo que se doou. E receber a graça, às vezes é difícil a gente entender que um Deus tão amoroso, ele nos deu Cristo. E a graça você tem que fazer o quê? Receber, abraçar a graça. Aceitar a Cristo como o único caminho, salvador da sua vida e viver com Ele. Então, é difícil, irmãos, porque a gente quer sempre arrumar um meio de parecer que a gente é merecedor de estar dentro da igreja. E nós não somos merecedores. Nós somos, irmãos, como todos os outros, mas nós aceitamos, a diferença é que nós aceitamos essa graça. Nós entramos por esse caminho, nós abandonamos aquela vida e prática que nós tínhamos no mundo e entramos dentro do reino de Deus. E dentro do reino de Deus, aquele que conhece a Cristo produz boas obras. É revelado o fruto. Tem que ter fruto, irmão. Tem que ter fruto. E Jesus disse, e você tem que dar frutos e o vosso fruto permaneça. O que significa isso, irmão? O vosso fruto permaneça. Não é eu dar um fruto hoje para Deus, eu ter um dia com Deus, eu só fazer coisas que agradam a Deus e amanhã e depois de amanhã eu praticar o que minha carne quer. Não. Você produz o fruto e o vosso fruto permanece. Podemos falhar? Sim. Aí é errar o alvo. Agora, viver errando o alvo não faz parte da nossa vida mais. Amém, meus irmãos? Que fique bem frisado isso, porque nós não podemos andar nessa desculpa, né, de que nós somos carne e vivemos na prática do pecado. Nós somos carne, mas Cristo nos vivificou. Nós estamos num novo caminho. Então, é novas ações, novas obras. Amém? Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2:1-7, que a gente falou, né? Que é a ressurreição, a vida eterna e o galardão com o Senhor. Está em Efésios capítulo 2. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. E é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida, como muitos resistem à graça de Deus, né? Mas ele é bem enfático aqui, irmãos. Você tem a sua escolha. Por isso que nós temos que escolher todos os dias Deus. É uma escolha diária. É uma escolha diária. Porque todos os dias o inimigo vem, irmão, com situações. Usa tantas circunstâncias da nossa vida para a gente olhar para trás e praticar aquelas obras lá de trás. Para ter aquelas atitudes lá de trás. E a gente, o fato da gente estar, às vezes, 20 anos dentro da igreja, não nos isenta, irmãos, de dizer assim, eu estou frequentando a igreja há tantos anos, mas se eu não abrir o meu coração, se eu não reconhecer quem eu sou, para o Senhor transformar, eu vivo numa vida religiosa e de engano. E a religiosidade não nos aproxima de Deus, irmão. Jesus veio combatendo isso quando ele veio à Terra. Ele veio combatendo toda aquela falsa moralidade do sistema religioso, combatendo uma vida de falar e não praticar. Então aqui o que Paulo está dizendo é isso. Nós temos que ter uma vida de falar e praticar aquilo que nós falamos. E tem uma referência aqui em Isaías capítulo 59, no versículo 12, que diz assim, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades.
Que declaração maravilhosa, irmão. Nós só alcançamos a mudança verdadeira quando nós reconhecemos quem nós somos. Nós precisamos nos conhecer, irmão, saber aquilo que a gente pode cair, a gente prestar atenção. Porque o diabo presta atenção em nós, irmão. Ele fica sempre nos observando para nos fazer cair. Nos fazer cair, porque o intuito dele é sempre nos derrubar. E a nossa carne é propensa a isso, irmãos. Mas nós temos que retomar essa caminhada. Se você hoje também se encontra nessa situação, receba a graça de Deus, retome. Você errou o alvo, mas prossiga. Você sabe aonde você pode ser tentado, porque Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados, o livro de Tiago vai dizer isso lá no capítulo 1, que nós somos tentados, irmão, pelas nossas próprias concupiscências, quer dizer, os nossos próprios desejos. Então nós precisamos nos conhecer, assim como Isaías está dizendo ali. As nossas iniquidades estão diante de nós todos os dias. Então, se conheça, observe naquilo que o inimigo está te ganhando, que ele está fazendo você cair sempre, para que você possa vencer em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. Obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Nós já frisamos isso. Ele está dizendo, não vem de você, não vem do que você faz. O que nós fazemos, irmão, nós podemos colocar assim, em retribuição. Essas obras que nós fazemos para Deus é retribuição daquilo que Deus fez por nós, não pagamento. Não te torna uma pessoa merecida. Você, eu mereço porque eu faço isso para Deus. Eu mereço porque eu abro mão dos meus pecados, eu abro mão de pecar. Não, você nunca vai merecer. Não há nada que pague o que Deus fez, irmão. Graça é favor imerecido. Não tem barganha com Deus. Deus, se eu continuar agindo assim por 15 dias, eu sei que o Senhor vai me dar aquilo lá. Não, irmãos. O reino de Deus é totalmente contrário do que você vê aqui. Então, onde você chega, e perguntaram para Jesus, quando virá o reino de Deus? O reino de Deus já está entre vós, entre nós. Nós somos aqueles representantes do reino. Nós já representamos um reinado que virá. Então, por isso a importância, irmãos, de nós abandonarmos uma vida de pecado. Nós falhamos, irmãos, nós falhamos em muitos detalhes. Às vezes a gente fala uma coisa imprópria, que não é para falar naquele momento. Às vezes a gente tem uma ação, uma reação que não é para aquele momento. Reações exageradas. Às vezes a gente julga uma situação errada. A gente comete falhas. Nós somos humanos, falhas. Porém, andar no pecado é outra coisa. Falha é inerente do ser humano, irmão, nós estamos propensos a cair e a pecar também. Porém, não podemos colocar no mesmo peso pecado e falha. Tem pessoas que têm falhas, às vezes as pessoas muito criteriosa, muito exagerada. São falhas, irmão, que tudo que é exagero também é errado. Porém, andar no pecado é outra coisa, irmão. E nós não andamos mais no pecado. Podemos falhar, pode até cair, mas nós não andamos mais na prática do pecado. Receba essa graça maravilhosa de Deus nessa manhã que foi oferecida. Você não vai merecer nunca, por mais que você pratique boas obras todos os dias. Isso aí, eu vejo dessa maneira. Tudo aquilo que eu posso fazer para o Senhor, sempre faça o melhor, como uma retribuição e não algo de troca. Porque não existe troca para a salvação. Amém, meus irmãos? Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Lá em João, no capítulo 3, nós vemos o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa que conhecia, um homem que conhecia a palavra, que conhecia a Torá, conhecia as leis. Mas ele não tinha tido uma mudança. E é uma mudança, uma transformação, irmãos. Não é só de mudança de lugar que eu vou. Hoje agora eu vou para a igreja, eu não vou mais para a balada. Porém, as minhas ações como ser humano, elas continuam
com aquela característica de antes. Não, o Senhor trata e muda todas as coisas, irmãos. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Aquela velha criatura ficou lá atrás, irmão. Ainda que exista temperamentos diferentes, exista culturas diferentes, porque um lar mais tranquilo proporciona pessoas mais tranquilas que não vão toda hora estar tendo atitudes erradas, mas, irmão, moralmente, a moralidade, você ter uma moral invejável, não se te dá o direito também de dizer que você é melhor do que alguém. Porque moralmente existe muitas pessoas até que nem conhecem Cristo. Moralmente, uma vida maravilhosa, uma vida de comportamento maravilhoso, mas é necessário ter a Cristo, é necessário se entregar a Cristo, porque o pecado continua dentro de nós, irmão, e o pecado afasta o homem de Deus. E aqui mais embaixo na nossa revista diz assim: por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Amém, meus irmãos? Nós temos novas ações como evidência daquilo que Cristo está fazendo dentro de nós. Nós estamos todos os dias sendo construídos. Nós todos os dias estamos nos colocando diante de Deus para sermos santificados, porque a Bíblia diz que sem santificação nós não veremos ao Senhor. Então é esse o propósito de Deus, todos os dias trabalhar em nós. Quando você conquista uma mudança, que você abre o seu coração, que você reconhece onde você precisa ser trabalhado, o Espírito Santo entra e o Espírito Santo te muda. Mas enquanto nós negamos a nossa natureza caída, que nós precisamos de transformação, nós vivemos uma vida de aparência. E não é isso que o Senhor quer da nossa vida, da minha vida e nem da sua vida. Ele quer uma vida realmente, irmão, diante dele, né? Que as pessoas, quando olhar para mim e para você, possa ver o reino de Deus implantado na terra, possa ver uma nova criatura, possa ver uma transformação. Que ele, olha, ela era assim, mas hoje ela está assim. Isso aí, irmão, é evidência de que você recebeu a graça do Senhor e está desfrutando dela de uma maneira maravilhosa, com boas obras, com boas ações, com frutos, né? Porque a Bíblia diz que pelo fruto nós conhecemos a árvore. E não é um fruto bom hoje e um fruto mau amanhã. A árvore produz bons frutos, irmãos. Que nós possamos produzir esses bons frutos na presença do Senhor. E vamos aqui para a conclusão da nossa lição. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. O Senhor se agrada, irmão, quando Ele sabe do esforço, às vezes, que você tem que ir para resistir a algo e praticar aquela boa obra, vencer a si mesmo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque sem Ele, irmão, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Que você, nessa manhã, esqueça aquela vida que você teve, que nós possamos esquecer aqueles comportamentos que tínhamos, ainda que a nossa natureza às vezes quer trazer aquilo à tona, mas que o Espírito Santo te ajude a caminhar, irmão, em vitória, que você possa vencer, que você não venha errar o alvo, que você não venha ter uma vida só de errar o alvo, mas que você venha acertar, venha se levantar nessa manhã, porque a palavra de Deus nessa manhã, irmão, é sobre a graça. Aqui não é uma palavra de condenação, aqui é uma palavra de graça para a sua vida, para a minha vida, que há essa graça por causa de Jesus, e Ele é seu advogado. Quando você reconhece que você precisa dessa transformação, de se levantar e prosseguir para o alvo que é Cristo, você vai vencer nele, irmão. Em nome de Jesus você vai vencer. Amém?
Eu vou deixar aqui algumas perguntinhas da nossa revista, para você na sua casa, você com um tempinho, você responder. Sempre pesquisando lá no livro de Efésios, tá? A gente leu aqui no capítulo 2. Segunda lição, qual o conceito de morte em Efésios 2:1? Qual o conceito de morte em Efésios 2:1? Cite as atitudes erradas adotadas na vida passada, antes da regeneração do salvo, conforme a lição. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, o que Paulo passa a descrever? Segunda lição, o que significa a frase nos vivificou juntamente em Cristo? Nós falamos aqui também. Que transformação ocorreu nos salvos? Que transformação ocorreu na nossa vida? Que transformação ocorreu na sua vida? Fica essa meditação para nós nesta manhã. Amém, meus queridos? Que o Senhor venha abençoar a sua vida e que essa palavra aqui nesta manhã possa nos colocar no caminho da graça de novo. Amém? Nos fazer retomar. Se você caiu, o Senhor vai te fazer retomar e prossiga para esse alvo. Amém? Nós estamos aqui também querendo deixar sempre a mensagem, irmão, de você se proteger com a sua máscara, de você continuar usando o seu álcool gel, você fazendo a sua parte, porque o Senhor tem nos guardado. E eu louvo ao Senhor por isso, que nós possamos continuar orando por todas essas situações que nós temos vivido, né, meus irmãos? Porque é somente Deus para guardar, para o Senhor dar livramento para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe e até a próxima aula.